Olá, gente. Olha nós aqui de volta, mais uma vez com mais um podcast. Está virando já hábito mesmo. E olha que eu estou gostando dessa brincadeira. Uma brincadeira gostosa que é esse bate-papo gostoso com vocês que estão em casa. Inicialmente quero agradecer aqui a Extra Sol, que é parceira da gente, 9227-7477, para sua energia solar, com qualidade e com garantia. Agradecer à Rádio Suprema, onde eu apresento meu programa de rádio todos os dias, das 5 às 9 da manhã, de segunda a sexta, e da Rádio Mega de Espigão, que é ao sábado com os meus filhos, de 7 ao meio-dia. Hoje nós vamos falar com o Rogério do Viveiro Matiago, Rogério da Bonin, como é conhecido, que veio trocar uma ideia com a gente. Bem-vindo, Rogério, a esse bate-papo gostoso. Desculpa a gente tirar você dos seus afazeres lá, mas eu tenho certeza que é compensativo. Satisfação em revê-lo, Carlos. É um prazer estar aqui. O Rogério, que é sempre nosso parceiro também aí, sempre que vai fazer uma mídia, fazer uma publicidade, sempre nos deu a preferência. Muito obrigado. Mas o Rogério, você já é filho de Cacoal? Eu nasci em Rolim de Moura, o Carlos Pedro. O meu pai, ele chegou aqui em 1984, então tem 41 anos de Rondônia, né? Minha mãe chegou em 79, tem 46 anos de Rondônia. E eu nasci em Rolim. Cheguei em Cacoal em 96, 29 anos de Cacoal. Então, Rolim já estava começando, porque eu vim em 87, em Rolim ainda era bem começo, assim. Era uma movimentação muito grande, mas o progresso era mínimo, era tudo no sistema bruto. Então, eles já chegaram já na selva ainda. Chegaram na selva. Então, vocês são de que estado? O meu pai é do Paraná, né? Meu pai nasceu divisa com a Argentina, Santo Antônio, Sudoeste. Uhum. E minha mãe paranaense também. Então você já tem aí bastante do sangue do sul do país. Isso, né? Vocês vieram para... O teu pai, qual era o intuito da família quando veio para Rolim de Moura? Eu acho que a grande maioria das pessoas, né, cara, veio com esse intuito, né, de algo novo, buscar algo melhor, né? Tudo começando, tudo novo, né? E na grande maioria a visão maior era a agricultura, né? A agricultura, né? Com o passar dos anos, meu avô, ele colocou uma serraria, né? Depois montou uma laminadora em Novo Horizonte, fica aproximadamente 20 quilômetros de Rolim de Moura, né? Por parte de pai. Sim. Né? E meus avós, por parte de mãe, davam mais ou menos ali aproximadamente uns 40 quilômetros ali de Rolim de Moura. Eles moravam no sítio. Então, agricultura também, café. Qual a região de Rolim de Moura que eles moravam? Os meus pais em Novo Horizonte, né? Sim. E os meus avós na linha 160, próximo de Novo Horizonte que passa também. por dentro de Novo Horizonte, Passa né? por dentro de Novo Horizonte. Uhum. Ali pela 25, a saída lá para São Miguel, Isso. Destino Novo Horizonte. Isso. E colheram muito café, foi o preço do café que espantou eles, como é que é? Porque veio todo mundo no intuito e depois foram fazendo umas adaptações, mudanças na questão da tua família. O meu avô, ele ganhou muito dinheiro com café. Tá? Na época, meu avô, ele deu sorte, ele plantou o café naquela época boa, né? Uhum. E na época de muita chuva, sem muita preocupação. Chuva, né? Então eles cresceram muito ali, né? Compraram propriedades. E depois, por fim, quando o café deu aquela baixa, eles resolveram vir para Cacoal. Na diferença daquela época para essa é o seguinte, naquela época a gente plantava o café e só tinha que esperar, né? Para ele produzir, Isso. Os investimentos eram mínimos. Hoje você tem que plantar, tem que investir, só que não há mais aquela espera, né? Do passado. Claro que você depende ainda da questão climática, da chuva, mas não é comum naquele período que, se não chovesse na florada, adeus colheita, né? Mas era uma época de muita chuva ainda, né? Isso. O café também era visto antes como para agricultura familiar, né? Um cafeicultor. Hoje o café, eu vejo, quem investe nesse ramo, eu vejo como um investidor, empreendedor, né? Um empreendedor, bem diferente, né? Porque é um investimento muito alto, existem técnicas, né? Irrigação, então fertilizantes, há uma série de coisas que antigamente eles não usavam, né? Isso dependia mais do clima mesmo.
Exato. Você hoje você mexe com recapagem de pneus, você tem uma estrutura fenomenal. Quantas pessoas você emprega hoje na Bonin? Na Bonin Recauchutadora, Carlos, 44 funcionários. Né? Aí eu tenho uma participação com o Jair também, na Bonin EPI, que é aquela loja que fica de frente com a igreja matriz. Ali são aproximadamente 16 funcionários. E no Viveiro, 8 funcionários. Percentual bem grande bastante gente. Todo mundo carteira assinada, certinho, tudo né? Certinho. Isso. Você está na frente da Bonin há quanto tempo? 19 anos. Já 19 anos? 19 anos. A empresa Bonin tem 21 anos de mercado. Então você começou hoje, você é um cara ainda jovem, você começou muito jovem na Bonin? Muito jovem. Eu comecei lá com 18, com 20 anos já era administrador. Eu entrei de borracheiro, né? Eu entrei de borracheiro. Então, eu comecei a trabalhar muito novo, fui engraxate, vendi picolé, fui garçom, fiz cobrança, trabalhei no gás, né, fui frentista. Então, tudo isso menos de 15 anos. E isso dá uma bagagem, né? Isso. Aí, quando eu comecei a trabalhar com violato com 15 anos, trabalhei com 15 até os 18. E aí fui para a Bonin. Trabalhei de borracheiro, fui para a produção, trabalhei de cobrador, visitava cliente. Quando eu vi, já estava fazendo tudo. E quando menos esperava, com 20 anos de idade, eu já era administrador. Agora uma coisa curiosa. Para quem estava de borracharia, de borracheiro, e de repente você pega a administração, como é que foi te entregar? Só para matar a curiosidade da gente. Como é que foi te entregado? Alguém olhar para o Rogério e falar, esse cara dá conta? Há 3 pilares, Carlos, na minha vida, que eu levo isso para mim e tento passar isso para meus filhos e para quem me ouve agora. Que é a fé em Deus, que tudo começa pela fé, claro, com certeza. O caráter do homem, né? E a persistência. Então, quando eu entrei na empresa, não estava num bom período a empresa, né? Ela não estava, tinha 4 funcionários. Então, ali eu persisti, né? O Jair persistiu, que é o dono, e eu peguei junto com ele aquela causa e ajudava, e trabalhava mesmo, não tinha hora, não tinha final de semana, né? E eu peguei assim com força para ajudar ele, né? Então, eu comecei ali, não tinha uma pessoa para trabalhar na produção, não tinha como fazer o pneu, eu ia lá e fazia, né? E logo depois meu irmão, com 14 anos de idade também. Então, a gente pegou junto ali, muito novo, e eu vi as dificuldades que a empresa tinha, e eu sempre com aquela vontade de crescer, né? E eu sempre falei, o feijão com arroz todo mundo faz, você tem que fazer o melhor. Fazer a diferença. Então, tudo na minha vida é assim, o que eu faço é sempre buscando fazer o melhor. Então, surgiu a oportunidade. Eu ia visitar o cliente, ia buscar o pneu do cliente, aí o cliente trazia o caminhão ali, eu tirava o pneu dele, eu produzia, eu montava. Então, começou... Quando eu fui para a produção, os clientes chegavam ali e queriam conversar comigo. Chegava no Jair ou no gerente na época, cadê o Rogério? Ah, tá lá dentro, chama ele. Não, mas vamos, não, quero falar com ele. Então começou aí. E 2 anos depois o Jair viu que realmente a empresa tinha melhorado, já tinha contratado mais gente, eu vim cheio de vontade de trabalhar, com muitas ideias novas, e comecei a implantar ali, e deu certo. Aí chegou uma fase na minha vida que ele me chamou e falou, Rogério, de hoje em diante você vai tocar para mim. Aí uniu a experiência com a ousadia do jovem, a experiência do mais antigo, a ousadia, né? do mais novo. A fé, a força, a vontade de crescer, a persistência do jovem, com a sabedoria do mais velho também, né? A experiência de vida. Eu gosto muito de ouvir as pessoas mais velhas, né? E com isso eu botei para cima, falar que nem eu fui para cima. E esse é um objetivo do nosso podcast, você que está aí nos acompanhando, exatamente. Pegar esses detalhes da vida que a gente tem e trazer para um bate-papo e falar para as pessoas, é possível vencer na vida, você tem que ter um pensamento positivo, mas não basta ficar só no pensamento positivo, você tem que arriscar. Uma coisa dá certo, outra não dá, mas serve de base, né? E isso mostrou aí com o Rogério nessa conversa que a gente tem inicialmente falando da empresa e do administrador que ele é, que vale a pena nessa questão. Falando em borracharia, falando em investimentos, em coisas pesadas que você tem lá, eu tenho um produto, depois do programa você leva. Esse não é o Azulim não, né, Carlos? Não, esse é o Azulim, só que esse aqui não é para aquela função, esse aqui é para tirar as dores, né? É o Azulim sensacional que a gente garante, são 10 comprimidos, é colágeno 2 Pro,
10 comprimidos. Se você que está em casa adquirir ele, dores na coluna, artrite, artrose, ombro, fibromialgia, dores no contexto geral, tomou até o 5º comprimido. Se ele não resolveu, porque ele não é cura, é bloqueadores. Se ele não bloqueou as suas dores, você me liga. Quando você tomar 5, não resolveu, eu te devolvo o dinheiro na íntegra, porque o produto é bom. Depois eu vou te dar esse aqui para você levar. Procura lá teu funcionário, aquele bom trabalhador que está com a coluna danada, e você vai presentear ele e vai te agradecer muito depois. Tá? Obrigado, Carlos. Tá. E vamos falar de uma mudança na tua vida. De repente você está numa Bonin que faz aí recapeamento de motores, de pneu de caminhão, tratores, uma série de outras coisas. Aí, de repente, você chama o teu irmão, acredita, alguém diz, olha, vou montar um viveiro de muda de café. Como é que é essa mudança, assim, esplêndida de uma hora para outra? Carlos, igual eu te falei, desde muito novo comecei a trabalhar, então eu tenho um sangue de empreendedor nas observador. veias, né? Eu estou trabalhando e já estou olhando ao meu redor, né? O que pode ser feito para melhorar, o que pode ser feito, se tem algum setor que a gente pode investir. Então, mas foi muito curioso isso, eu não busquei, eu não imaginei, foi uma conversa, igual estamos conversando aqui, eu decidi trabalhar, mexer com café, né? Começou com a lavoura. Um amigo meu de Nova Brasilândia, eu considero como primo, mas não é amigo, né? A gente cresceu junto, ele se envolveu num acidente, veio para Cacoal, ficou muito ruim no hospital, e eu comecei a dar o suporte para ele. E ele ficou lá em casa um tempo, aí veio a mãe dele, o pai dele, e eles moram em Brasilândia e são cafeicultores. E aí, na época, conversando, e aí, como é que é? E aí eles começaram a me explicar. E eu, como sempre, curioso, peguei uma calculadora, uma caneta, falei, dá para mim. Só que eu não tinha terra. Por isso que eu falo, eu acredito muito, Carlos, numa força cibernética. Tudo que você tem fé e acredita e faz o bem, você planta algo bom, né? É impossível você plantar uma árvore que tem espinho e colher fruto, né? Se você planta coisa boa, você vai colher coisa boa. Então, acredito nisso. Nessa simples conversa, eu não tinha terra, tinha um vizinho nosso que tinha uma terra, lá tem essa terra até hoje. E aí eu cheguei nele, eu falei, eu estou pensando em plantar café. E eu vejo que você não tem nada, essa terra está abandonada. Se eu pegar aqui, gradear e fazer tudo, e te dar um percentual anual, a gente pode fazer um contrato? Ele topou na hora. Aí fizemos um contrato para 8 anos, né? E já venceu esse contrato. Aí eu não quis renovar, Carlos, porque aí ficou muita coisa para mim, tá? Ficou muita coisa. É o viveiro, é Bonin recapadora, era a lavoura. Nós temos uma propriedade também na linha E, gado. Então tinha muita coisa para me preocupar e eu resolvi entregar. Eu falei, não, vou ficar só com o viveiro, porque não adianta você querer abraçar o mundo. Sim. E não fazer bem feito e também não ter qualidade de vida. O teu café se destacou pela qualidade. Inclusive, eu tenho mudas não, agora já são peças produzindo. Adquiri mudas com você e a satisfação de comprar um produto de qualidade é muito bom. Para buscar toda essa... Porque mudas de café clonal não é simplesmente pegar um galho, cortar um pedaço e fincar lá, ele vai nascer. Tem toda... Como é que você fez esse trajeto aí para chegar a esse ponto de qualificação das mudas? Carlos, o que me impulsiona é isso, é ouvir isso, né? Você é meu cliente, você sabe, e eu recebo o WhatsApp praticamente todos os dias de cliente fazendo vídeo de lavoura, agradecendo, falando de qualidade. Então, acho que a maior propaganda é essa, é a boca a boca, né? E são uma série de fatores. Hoje, muita gente acha que o viveiro é ali esticar um sombrite e pegar uma terra de barranco e plantar a muda, tirar a estaca lá na lavoura, né? Pelo contrário, eu vejo isso como um investimento e como uma empresa. Da mesma forma que eu administro a Bonin, eu administro meu viveiro, né? Eu tenho que ter uma lavoura, um jardim clonal de excelência, sem doenças, sem mistura de clones, para me tirar uma estaca com qualidade, né? Nossas mudas, eu não deixo que elas tenham contato com o chão após plantado, estaqueada. Tudo muda suspensa, né? Eu investi ali aproximadamente 1 milhão, né? Só para suspender essas mudas, né? Não precisaria disso, mas por quê? Visando a qualidade, visando o cliente estar satisfeito, né? Pegar uma muda sem doenças, sem fungo, né? E isso, com consequência disso, não tem abortamento de grão. Que se você pega uma muda contaminada,
vai ter abortamento de grão, né? O desenvolvimento não é tão bom, né? E quando você pega uma muda suspensa, com adubos mocote, duração de 8 meses, a qualidade é muito superior. E com um detalhe, né? Não corre aquele risco, de repente, de uma fiscalização constatar alguma doença e você ter que, de repente, jogar tudo fora é um serviço de meses, né? Todo esse processo aí também já diminui o risco, né? É muito triste, né, Carlos? A pessoa investir ali, trabalhar, né? Investir, doar o seu serviço, o seu tempo e antes de entregar as mudas, né, tem que enterrar as mudas. Então, visando isso também. É claro, a gente visa isso, né, que ninguém quer perder, mas também o investimento é muito alto. Só que você faz um nome, né? Então, em tão poucos anos, nós nos tornamos, né, a referência em muda de café, né, no estado de Rondônia, hoje com uma das maiores estruturas do estado, né? Ali aproximadamente 1 milhão de muda. Havia um período em que as pessoas faziam muda programadas. Eu vou entregar a partir de novembro até março. Hoje, na forma que está, irrigação, tecnologia, café, não tem mais isso, né? A grande parte dos viveiros já vão fazendo permanente. E você, tá nessa linhagem ou ainda está na... Ô Carlos, todas as mudas que eu vendo é sob encomenda. Né? Porque as nossas bandeiras são cédulas, então ali é 960 mil mudas. Geralmente eu vendo as mudas para depois plantar. Você já tem o contato das mudas, você sabe que eu vou investir e estou garantido o comércio, né? Graças a Deus, né, a nossa qualidade hoje, as pessoas procuram muito, né? Então não dá tempo de eu plantar para depois vender, né? Quando eu plantei uma remessa, eu já vou entregar essa remessa, eu já estou vendendo a segunda remessa. Então, quando eu terminei de entregar a primeira, a segunda remessa já está vendida. Então, graças a Deus, né? Aí você já vai fazendo anualmente, permanentemente. Isso. Sai uma remessa, você já está chegando com uma segunda. Assim. Quanto tempo leva desde que você... As primeiras mudas você fez na sacola. Na sacola. Isso. Carlos, na sacola era 5 meses, até 6 meses, né? Hoje, com essa tecnologia que nós trabalhamos, é 100 dias. Hoje 3 meses, 10 dias. É porque depois veio a questão do tubete, né? Que já foi uma forma que já avançou bastante. Hoje, qual é o teu sistema hoje? É bem parecido com o tubete, mas não é, só né? que uma cédula maior, né? E ela não sai aquele tubinho da bandeja. A bandeja, as cédulas ficam junto com a bandeja. Então é descartável, o cliente leva e não precisa devolver. Esse trabalho é para facilitar para o cliente o transporte e o cliente economizar com o frete. E a cédula, por ser maior, então o enraizamento é maior, a perda é menor, né? Então, e você vê como é que quando eu comprei as últimas tuas, eu comprei muda na sacola. E aí eu te ligo e falo, eu preciso de 300 mudas. Tá engraçado. Aí o menino que trabalha comigo, eu falei, vai lá e faz as mudas, faz as covas. Faz um pouquinho mais fundo, eu vou colocar lá uma cama de frango que eu tenho. De repente eu vou lá buscar e eu não sabia que estava já nesse formato. Aí quando eu chego lá com as mudas, 300 mudas, que você tem que levar um monte de caixa nas mãos, e aí vai enterrar os buracos de novo para plantar. E ele falou, mas rapaz, você me fez, que pagou para fazer buraco? Eu falei, eu não sabia, graças a Deus melhorou. Porque esse cara está falando, e engraçado, para você que está em casa, a falta de comunicação, muitas das vezes, por minha parte, é tão grande que eu falava, eu vou pegar aí. Aí você fala, não, dá para levar aí no fundo do Gol. Não, eu falei, mas eu vou levar na caminhonete. Como é que leva 300 mudas no Gol? Dava para levar bem mais no Gol as mudas, né? E tá bonitinha, né? Um novo teste que a gente está fazendo. Era uma estrada que eu queria plantar um café, porque só dá trabalho. E ontem, essa semana mesmo, o menino estava falando, olha, está na hora da gente já pensar numa adubação novamente, porque tá bom. E essas mudanças é importante, a gente vê o progresso andar para passos rápidos, né? Sim, Carlos. O engraçado é que quando nós começamos com o viveiro, começamos ali com 70 mil mudas. Aí, na sacolinha, igual você falou, né? Aí no ano seguinte eu falei para o meu agrônomo, eu vou dobrar, vamos fazer 140 mil. Ele falou, você é louco, você começou agora. Eu atendo viveirista aí que tem 10 anos, 8 anos, o cara está ainda 40 mil muda, né? 80 mil muda.
Aí eu brinquei com ele, eu falei, ó, vamos dobrar agora esse ano para 140 mil muda e ano que vem nós vamos fazer 300 mil. E ele riu da minha cara, ele falou, não, você é um sonhador, tá bom. E hoje 1 milhão, né, Carlos? Isso. E a projeção é, com o preço do café, você vai continuar produzindo em longa escala, vai limitar, como é que é? Carlos, vou limitar. Eu acho que eu cheguei assim num patamar, e até na Boninha, assim, às vezes a gente é muito caminhão para cima e para baixo buscando pneu, e eu falava assim, o que adianta buscar pneu tão longe e não cuidar do que está debaixo das asas, né? Aqui na porta. Então, da mesma forma, não adianta eu querer produzir daqui a pouco 2 milhões de muda e comprometer a minha qualidade. Então, eu vou ficar em 1 milhão de muda e manter a qualidade. Pensamento com o preço do café, não deu um sentimentozinho, vou plantar mais um pouco agora? Ah, dá, né, Carlos? Dá. Eu tenho 10 alqueires lá, dá vontade de tirar aquelas vacas e colocar café em tudo. Então, mas não é só plantar, né, Carlos? Nossa, mão de obra, né? A mão de obra hoje está escasso, é difícil. Eu acho que o grande problema, o grande gargalo hoje é mão de obra em todos os setores, e principalmente nessa área agrícola. Todos os setores. Então, muito embora a tecnologia, a automação, uma série de outras coisas tenha ajudado muito, mas mesmo assim, né, é uns investimentos muito grandes. Você tem família ligado aí à questão do café, da comercialização, produção final do café. E nessas conversas que você tem hoje, café chegando a 2.000 e pouquinho, você acredita de quanto tempo é esse preço de café? Carlos, é muito promissor, né? É muito promissor. Eu sou muito otimista com isso. Eu acredito que dura no mínimo aí uns 5 anos. Não sei, né? Uhum. Pode ser até mais, né? Ou também nunca mais baixar. Porque diz que agora os chineses conheceram, né? O danado do café. Uma das coisas que dá a entender que o café pode continuar subindo é o CPEA, o Compre Rural e sites de credibilidade que diz que não tem estoque no Brasil e que a gente ainda vai passar mais uns apertos com o café elevando por falta de estoque hoje para o interno. Então, quer dizer, externo, né? E o nosso café, segundo algumas informações, ainda não elevou mais o preço porque alguns containers estão presos nas alfândegas, né? Então, se já tivesse talvez liberado, nós teríamos preço mais alto. Conversa dos jornalistas que têm uma fonte maior de informação. Você acredita que a pessoa vai chegar a mexer na soja para plantar café? Já estão mexendo, né, Carlos? Já estão mexendo? Já estão. Saindo da soja para o café? Já tem gente. Eu já atendi, esse ano, já atendi cliente aí que plantou quase 200 mil pés para começar a fazer um teste. Tem outro cliente também que trabalha com soja, já veio fazer orçamento comigo, ele está pensando em começar numa área lá. Quando você vê pela mão de obra que dá a soja, fazendo cálculos aí, com o atual preço do café, o café é bem mais compensativo, acredito eu. Ah, compensa mais, Carlos. Bem e outra, além de cuidar mais do meio ambiente, porque a soja, na realidade, de certa forma, ela recebe uma dosagem muito grande de pulverização, aquela questão. Há necessidade, ninguém está criticando a produção de soja, mas olhando por esse lado, o meio ambiente também vai agradecer, né? Isso, e o produtor rural, o pequeno produtor, a pessoa que tem uma limitação de área, é um bom investimento. Acho que hoje nada mais, né, é mais rentável por hectare do que o plantio do café. E brevemente, quem sabe, um café consorciado com alguma coisa que ajuda aí. Eu penso muitas das vezes, se o pequeno produtor, um consórcio de café e um cacau, né? O cacau também está bom de preço, né? Cacau também, né, Carlos? Uma espécie de consórcio aí, principalmente para o pequeno produtor, para o médio e pequeno produtor, né? Isso, eu penso isso também, o café, o cacau. Porque o cacau é a vaca leiteira do pobre, né? Porque ela semanalmente você colhe e vende, né? E o café é o crédito, né? O café tem essa vantagem, que seja qualquer preço que tiver, você vende. E se você tiver café, você tem crédito. Mas mesmo que eu falei isso com o Vitor Ragnini aqui, mesmo que seja muitas vezes um juro um pouco mais alto, mas alguém sabe que ele vai receber, né? E na hora que você precisa. É uma espécie de poupança. Quem tem café plantado, mesmo que ele não tenha depósito, ele tem uma espécie de seguro de vida, né? Isso, tem sim. E Carlos, cortando o assunto, desculpa, mas você falou do Vitor Ragnino, um abraço aí pro Vitor. Né? O Vitor, o Ronaldo, Dom Bento,
o Domingos Sisquim, tudo parceiro da gente. Isso. E aí, com relação a isso também, a Bonin começa a ganhar, né, sem plantar café, porque ela começa a chegar às recolhedoras, que é em grande escala, as carretinhas para transporte, né, que são carretas que vai entrar no mercado, o caminhão, enfim, acaba levando aí uma ala de comércio maior para você também, né? Sim, todo mundo ganha, né, Carlos? Então, todo mundo ganha, né? É igual você ver quando chega a soja num lugar, pode ser pequeno, mas a soja chegou, o progresso chegou, né? Já chega o maquinário, já chega as oficinas, né? E ali movimenta. Então, o café hoje está tomando também essa proporção. A gente, antes de vir para cá, numa conversa que a gente tinha com o pessoal empreendedor de outras áreas, estava falando exatamente, você falando da soja no Mato Grosso, onde qualquer casinha tem R$1.000 no aluguel, né? Isso. Então, quer dizer, o agro tem essa função aí de elevar aí o progresso da nossa cidade. Você está na Bonin, quem quiser contato com você, qual é o teu telefone? 99965-1732. Esse é o telefone pessoal ou da Bonin? É o meu. É o seu. Eu uso tanto para Bonin quanto para o Viveiro. Para o Viveiro. Então, eu quero agradecer a tua vinda aqui, se você tiver mais alguma coisa a acrescentar. E vamos juntos aí, é bom contar com essas experiências e que você tiver a oportunidade de sempre falar das tuas experiências como profissional, principalmente no mundo de hoje, em que o jovem anda meio desligado, é muito importante. Essa fase pode não existir lá adiante, então as pessoas podem aproveitar no dia de hoje e crescer. E mesmo que elas estiverem lá adiante, na nossa mão, com um aprendizado bem mais novo, facilita, né, Rogério? Verdade, Carlos. E dizer também que nada é fácil, né, Carlos? Às vezes as pessoas acreditam em conto de fada, né? Eu vou investir algo e vou ganhar dinheiro, né? Não é assim. As coisas são muito difíceis, né? Então, a cereja do bolo é a persistência. Né? Quem estiver nos assistindo, persista. Quantas vezes eu pensei em desanimar, quantas vezes eu pensei que poderia dar errado, né? Chegou... E quantas vezes deu errado, né? E quantas vezes deu errado, e eu tive que recomeçar. Então, a chave do sucesso é a persistência, é lutar, é persistir. Caiu, levanta, vamos para cima. Né? E por isso que eu falei da fé também, que é muito importante. Né? E o caráter, que a pessoa ela vende o produto, ela vende sua imagem, o seu nome. Então... muitas das vezes, o lá de fora da porta da empresa... conta mais do que dentro da empresa, na grande maioria, né? Verdade. Na grande maioria. A todos eu quero agradecer e convidar vocês a acompanhar o nosso programa na Rádio Suprema Mix. Todos os dias, eu e a Bianca, minha filha, que estamos lá agora, das 5 às 9 da manhã, e na Rádio Mega de Espigão do Oeste, todo sábado, das 7 ao meio-dia. Lá eu, a Bianca, minha filha, e o Gugu, o Gustavo, o meu filho. Agradecer também aqui ao Colágeno 2 Pro, né? Você que tem necessidade de se livrar das dores, nós garantimos esse produto, Colágeno 2 Pro. Aqui em Cacoal você pode falar com a gente no 99850578, que a gente vai te dar maiores detalhes. E lembrando que a gente falou de café, investimento, principalmente no baratear o custo seu da tua conta de energia, Extrasol Energia Solar. Tem o Extrasol lá na minha propriedade e garanto a vocês, muito bom. 99227-7447. Falamos com o Rogério, do Viveiro Martiago, da Bonin Recapadora, e até o próximo podcast, o Ruralcast, aqui com a gente.